Pois bem, Davi se esforçou no Senhor, a segunda mensagem desta palavra que trago para você, e convido para depois você fazer uma leitura atenta de 1 Samuel capítulo de número 30. A história se resume de forma bem simples. Davi aqui, você vai ver um homem que perdeu tudo. Isso mesmo. Davi estava recomeçando a sua vida, um homem acostumado com as batalhas da vida, estava agora aprisionado à sua angústia. Por quê, pastor? Porque Davi viu agora a sua cidade sendo queimada pelos inimigos, seus familiares sendo levados pelo inimigo. Eu vou repetir isso aqui porque isso fala muito aos nossos corações. Veja bem, Davi viu o inimigo levando, aprisionando os seus familiares. Se não bastasse isso, Davi entra num processo de confronto com seus valentes. Haja vista, aqueles homens agora não vê sentido mais de continuar a jornada porque eles também perderam tudo. Irmãos, falar de família, irmãos, é falar de algo sagrado. Eu não me canso de dizer, eu queria que essa palavra chegasse ao lar de milhares de pessoas. Por isso que eu peço a você que compartilhe, que você que está me escutando depois, você que vê o rádio. Os homens, principalmente os homens, precisam entender isso. Que não existe felicidade longe de família. A gente fala tanto de família, a gente profetiza o dia todinho, a minha família é a bênção do Senhor. Não é à toa, não. É porque Deus criou a família. E ai daquele que tem sido instrumento de destruição da sua família. Você, eu queria falar uma palavra aqui bem coloquial, para você entender, eu vou falar, me perdoe. Você está ferrado. Você que, porque você não se controla, você homem que não se controla nos seus impulsos, que fica se agarrando com qualquer rabo de saia, você não está simplesmente dando uma fugidinha, não. Não é porque você é mais homem do que os outros, não. Você vai ser vítima do juízo de Deus, porque você está tocando naquilo que Deus tem de mais sagrado. Você está ouvindo? Você está tocando naquilo que é mais sagrado na terra, que é a família. Você não está percebendo e diz assim, mas pastor, e eu? Você não sabe da minha situação, também tem que ver o meu lado, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não, eu estou direcionando essa palavra principalmente para os homens. E eu não, você foi chamado, é porque você não sabe, mas fique sabendo, você foi chamado para, se necessário, morrer, dar a sua vida pela sua família. Tamanha a importância dessa instituição para Deus. Então, Davi, ele se vê agora perdendo o que há de mais importante na sua vida, a sua família. Dá para você entender? Um homem que chega e vê Deus agora permitindo que tudo se destrua em fumaças, não era para menos. Davi agora chora, conforme o versículo 4, até não ter mais forças. O homem está desesperado. O homem está desesperado. Não só ele, mas os seus 600 valentes. Mas chega no versículo de número 6, a gente encontra justamente a expressão do tema dessa mensagem, que é Davi se esforçou no Senhor. Diante desse cenário de destruição completa, de falta de sentido na vida, como é que a gente vai viver sem família? O que fazer sem família? E aqui, antes de continuar a mensagem, eu vou abrir um parênteses dizendo a você, vai pastor, eu perdi minha família. Vá em busca, se vire.
Eu estou sendo bem direto, é o meu jeito mesmo de pregar. Se vire e vá em busca do que você perdeu. Quando eu digo se vire, é se vire espiritualmente. Consagre sua vida, se aproxime mais de Deus. Peça a Deus para mudar os parâmetros da sua vida, dos seus valores e caia em campo. Pronto, recado dado. Fecho parênteses. Davi agora, ele busca a Deus diante dessa situação e diz, Senhor, o que fazer? O que fazer? E a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Meu irmão, a vida espiritual não combina com moleza. A vida espiritual não tem nada a ver com esse sentimento de paralisia que está lhe tomando. A vida espiritual é uma vida de batalhas. Se você não percebeu isso ainda, perceba através dessa palavra. Se você esmorecer, o diabo vai passar por cima de todo mundo. Se você baixar a guarda, o diabo vai destruir tudo que você construiu, a começar pela sua casa. É tempo, e o tempo é chegado, de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Feliz é a família que tem uma mulher de oração dentro de casa. Feliz é o lar que tem um homem de oração dentro de casa. Davi vai em busca de resposta, porque até aqui Davi não encontra saída. O diabo atingiu as áreas mais importantes da vida daquele homem. E o versículo de número 8 diz, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei, e o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Pastor, eu liguei o rádio agora. Eu estou vendo agora essa live, pastor. Qual é a palavra de Deus para mim, pastor? Eu quero entender. Davi, ele chega a um momento onde ele perdeu tudo, literalmente tudo, família, recursos, saúde, amizade, tudo. O ataque foi brutal do inimigo, ele está desorientado e ele vai até a casa do Senhor. Eu vou repetir, Davi vai até a casa do Senhor. Por isso eu digo sempre aqui, quando você não está com vontade de ir à igreja, o que é que faz? Vai sem vontade. Davi foi buscar socorro na casa do Senhor. Davi subiu os degraus do templo. Só Deus sabe. Às vezes acontece isso conosco. Nós vamos até a casa do Senhor, só Deus sabe como é que a gente chega lá. Aleluia. Só Deus sabe como é que você chegou agora para ouvir essa rádio. Só Deus sabe como foi que ele usou alguém para você estar nessa live me assistindo. Só Deus sabe. Pois bem, se você chegou, aleluia, se você chegou, você vai receber uma resposta de Deus. E a resposta de Deus eu vou ler na sua santa palavra, porque você está perguntando o que fazer. E Deus está dizendo, persegue-a, vá à luta, porque de certo, é certo você alcançar. E tudo você vai libertar. É certo, aleluia, eu quero insistir nisso. É certo. Caia na jornada agora, no seu caminho de luta, porque não vai ser fácil. Mas depois você vai voltar aqui, nesse mesmo horário, nessa mesma rede social, nessa mesma rádio, e vai dizer assim, pastor, eu decidi lutar, aleluia, e eu volto de posse de vitória, talvez marcada, aleluia, pelos confrontos, talvez ainda com marcas no seu corpo, na sua alma, mas você vai dizer, pastor, eu resgatei aquilo que o diabo um dia tomou, pastor. Eu voltei, pastor, para contar a vitória. Eu voltei, pastor, para contar a vitória.
após Deus dizer a Davi, Davi, você perdeu, Davi, família, o inimigo levou seus familiares cativos. Você perdeu a confiança dos seus homens, Davi, porque eles estão lhe acusando agora de irresponsabilidade em deixar a cidade só. Você perdeu até mesmo a sua saúde emocional, você chorou até... Mas eu estou dizendo que se esforce mais um pouco, meu filho, porque eu vou abrir os caminhos. E Davi sai em busca dos seus familiares. No versículo de número 9, a gente encontra algo bem interessante, porque diz a palavra do Senhor: partiu, pois, Davi. Isso fala muito ao meu coração. Davi não ficou só na conversa, só no glória a Deus, no aleluia, não. Ele foi. Ele colocou o pé na estrada e partiu. Ele e os seus 600 homens, eu estou lendo a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 9, desculpa, 1 Samuel capítulo 30, versículo 9, 1 Samuel capítulo 30, versículo 9, partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Esse momento aqui, na trajetória, na busca de Davi por aquilo que ele perdeu, nos fala muito aos corações, porque a gente vai ver agora Davi indo à luta, indo em busca dos seus familiares, tentar resgatar os seus familiares. É isso que o texto diz, mas ele, no meio do caminho, ele encontra já o primeiro obstáculo. E o primeiro obstáculo é um rio, um riacho, que o escritor dá o nome de Besor. É interessante perceber porque o versículo 10 diz o seguinte, ó: e seguiu-os Davi, ou seja, os 600 homens estavam seguindo Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Atenção aqui, você que liga o rádio. 600 homens estão na mesma condição de Davi, perderam tudo, estão indo em busca, porque Deus disse vá. Eles foram. Mas no primeiro momento eles encontram um obstáculo, esse obstáculo é um rio. E dos 600 homens, só 400 homens conseguiram passar o ribeiro e continuar a jornada. 200 homens ficaram para trás porque estavam cansados. Isso fala muito aos nossos corações, porque há pessoas aqui me assistindo agora que sabem que num primeiro obstáculo vão parar, porque já não estão aguentando mais. Primeiro, a irmã está perguntando aqui qual o versículo, 1 Samuel capítulo 30, versículo 9 e 10, eu estou nesses versículos. Tem muitas pessoas que acham que essa palavra não é nem para si porque estão exaustas, estão como um tanque de combustível, sabe? A todo momento perdendo combustível, como se tivesse rachado. E diz, pastor, como consegui? O senhor não sabe como foi a minha semana, como foi o dia de ontem, o senhor não sabe como foi as primeiras horas do meu dia. E o Senhor vem falar que nós precisamos passar os obstáculos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A vida não é fácil, não é só para você não, viu? Infelizmente, a gente entra num processo de querer atribuir as coisas mais difíceis, se vitimizar, achar que Pastor Júnior não tem problema. E o problema quem tem é você. Achar que seu vizinho tem um casamento perfeito e você que tem esse problema. Que o seu vizinho tem os filhos no seio da sua família em paz e você vive essa luta aí com seus filhos nas drogas. A gente é tentado sempre achar que o jardim do vizinho é mais bonito que o nosso. Mas não é assim. Por que 400 conseguiram e só 200 não conseguiram? A gente tem que se perguntar. Por que o seu irmão que mandou um recado antes de você está
vencendo e você não vai vencer? Por quê? Porque o seu irmão que está ouvindo a mesma rádio que você e leva a sério o evangelho está vencendo e você não está vencendo, por quê? Você precisa se perguntar e dizer: Senhor, eu quero fazer parte dos 400. Eu não quero fazer parte dos 200 que ficaram para trás, não. Eu quero ir em busca, eu quero força, eu quero deixar de ser sensível a essas armadilhas do diabo, porque o diabo sabe qual é a área que a gente não resiste. O diabo sabe qual é a área que você perde o chão. O diabo sabe qual é o ponto que você fica desnorteado. Aleluia. Eu tenho uma palavra para você, para a gente encerrar aqui este momento desta palavra. A primeira palavra é: se você achar que as coisas vão cair do céu, você está enganado. Se você achar que simplesmente as coisas vão acontecer como um receba em nome de Jesus, isso é mentira. Você não vai receber nada. Você não vai receber nada. Nada vai mudar na sua vida. Estou sendo muito sincero com você. Se você acha que você aí, simplesmente dizendo amém, glória a Deus, as coisas vão mudar, é mentira, não vai mudar. Não vai mudar. Agora, se você se dispor, a partir de agora, levar a sério a sua busca por Deus e pelas coisas de Deus, como eu falei na mensagem anterior, levando em consideração a oração, o jejum e a ajuda ao próximo, meu irmão, você vai voltar, conforme o texto diz, você vai voltar trazendo tudo, não vai lhe faltar nada. Vai ser fácil, pastor? Não vai ser. Você vai ser tentado no meio do caminho a voltar como os 200, que não tiveram força porque estavam cansados. Mas ao mesmo tempo, sempre Deus vai levantar alguém do teu lado como exemplo de fé, como exemplo de vencedor, e você vai dizer assim: eu vejo Deus na vida dela, na vida dele, na família dela, na família dele, e eu vou prosseguir. Guarde esta palavra, porque não é brincadeira. Se você desistir de conquistar ou reconquistar aquilo que o diabo roubou, você está desistindo da sua própria vida. Isso é muito sério. Principalmente problemas relacionados à família. Eu vou dizer aqui mais uma vez: se você desistir da sua família, você está desistindo da sua vida. Não desista da sua vida, porque você sabe o valor que a sua vida tem. Consequentemente, não desista daquilo que o diabo roubou. Portanto, a gente vai dar continuidade a essa palavra. Mas participe do grupo dos 400, que cansados, mesmo cansados, prosseguiram avante. Não deixe os obstáculos lhe pararem. Porque o Senhor te diz: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás.